Bom dia a todos. Bom dia, né? Mais um domingo para a gente poder nos encontrar e falar de Jesus, né? Falar do amor, né? Vamos fazer uma oração para a gente se concentrar e aí após a oração a gente vai conversar um pouquinho sobre o Evangelho, ok? Vamos lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito bem. Mais uma vez, bom dia a todos. Vamos agora fazer uma reflexão, né? Na vida, viu gente, é muito importante a gente dar umas paradas assim, para a gente poder conversar, para a gente poder falar do Evangelho. Isso é muito importante, né? A gente sempre dá uma paradinha na nossa vida, seja uma vez na semana, uma vez por dia, mas é importante a gente parar, porque esse momento de conexão, a gente está fazendo uma conexão com Deus, né? Então, é importante esse momento da oração, é importante esse momento da reflexão, né? Da gente agradecer a Deus pelas coisas que a gente tem, né? Da gente agradecer a Deus pela vida que a gente tem, né? A gente tem que ter um sentimento de gratidão, né? A vida ela precisa de gratidão. E o que é gratidão? Ser grato pela vida que nós temos. Então é importante essas paradas para isso. Nós hoje vamos falar um pouquinho sobre a vida, né? De como a vida ela é importante para a gente. E quem falou sobre vida, né? Que a vida era importante e que devia ser vivida em abundância. Quem foi, gente? Que há mais de 2000 anos falou que a vida era importante e que a vida deveria ser vivida em abundância. Jesus, né? Jesus olhou para cada um de nós ali naquele momento e falou assim: a vida é importante, viva ela em abundância, né? E Jesus deu a receita para cada um de nós para como viver uma vida boa, como ter uma vida em abundância. E ele falou das bem-aventuranças, ou seja, não maltrate os outros, faça a Deus aquilo que gostaria que fosse feito contigo, faça ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito contigo. Ou seja, se alguém te pede algo, faça muito mais além, né? Não maltrate os animais, não maltrate a natureza, não maltrate as coisas. Ele deu a receita para a gente de como a gente tem uma vida feliz, né? Só que essa vida feliz ela precisa de condições. Essas condições a gente tem que fazer, ou seja, precisa de uma ação nossa. Não basta simplesmente a gente ficar sentado esperando que a vida seja maravilhosa, mas depende de nós fazer a vida boa, fazer uma vida maravilhosa. E o que é esse depende de nós? O que nós precisamos fazer, gente, no dia a dia para ter uma vida melhor? O que vocês acham? Fazer o bem, sem olhar a quem, muito bem. O que mais? Começar em nós, né? É o outro que tem que mudar ou é a gente? É a gente, né? Porque a gente fica esperando que o outro mude, mas quem tem que mudar somos nós. Muitas vezes a gente fica olhando para o outro, para o vizinho, e esquece que quem tem que mudar somos nós, né? A mudança tem que ser nossa. Muitas vezes a gente fica querendo que o vizinho seja uma pessoa melhor, mas quem tem que ser essa pessoa melhor? Somos nós. Então, ou seja, a importância, a vida quem dá somos quem? Nós temos que dar essa importância para que a vida valha a pena, né? Porque muitas vezes, quando a gente não dá importância à vida, a gente fica com um vazio existencial. E o vazio existencial, muitas vezes, deixa na gente uma tristeza. A gente fica triste porque a gente não sabe como melhorar. Ou então a gente não faz por onde. E aí fica aquela tristeza. Muitas vezes pode vir uma depressão, que é o que? O excesso de passado nosso, né? Muitas vezes pode vir uma ansiedade, que é o que? O nosso excesso de futuro. A gente quer estar lá na frente já fazendo as coisas. Ou pode vir um excesso de estresse. O que é o estresse? É a gente ficar nervoso constantemente. Constantemente a gente está nervoso. E o que acontece com a pessoa que fica nervosa constantemente? O nosso sangue,
ele coagula, fica grosso. As nossas veias, elas contraem. E aí o que acontece? Pode haver um entupimento das nossas veias. A gente pode ter um AVC, um acidente vascular circulatório, ou seja, cerebral. Por quê? A gente entupiu as nossas veias com muito nervosismo. Então nós temos que ter cuidado, porque o nervosismo demais faz a gente ficar doente, faz a gente adoecer. A maioria das nossas doenças físicas, ela vem do nosso espiritual, da nossa emoção. Então a gente tem que cuidar das nossas emoções. Como é que eu estou me comportando no dia a dia? Como é que estão as minhas emoções? Se alguém me fala uma coisa, eu já rebato na hora. Se uma pessoa me fala uma coisa que eu não gosto, eu já vou lá e quero falar igual para a pessoa. Então as nossas emoções são importantes na nossa vida para que a gente possa ter uma vida melhor. Porque quando eu cuido das minhas emoções, eu estou cuidando também do meu físico. Então, se eu procurar ser uma pessoa mais calma, uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais amigável, eu estou cuidando da minha saúde física também. Estou evitando muitas e muitas coisas. Cuidar da minha saúde, por exemplo, fazer uma caminhada aqui, a gente está cuidando da nossa saúde. Andar com a nossa cadeira de rodas um pouquinho nesse sol aí, a gente está cuidando da nossa saúde. A gente está aí aumentando a possibilidade de não ter uma doença. Por quê? É importante não só o nosso corpo físico, mas o nosso corpo mental, emocional e espiritual. Todos são importantes. Então, da mesma forma que eu tenho que cuidar da minha moral, tenho que cuidar do meu intelecto, eu tenho que cuidar também do meu corpo físico. O físico é importante, assim como a nossa alma, né? O que a gente está fazendo aqui agora é cuidar da nossa alma, que é o quê? Uma saúde mental que a gente está proporcionando para a nossa alma, que é vir aqui, encontrar os amigos, encontrar as pessoas, estar do lado de outras pessoas, bater um papo, falar sobre Jesus, falar sobre o amor. Isso é saúde mental que a gente está fazendo. E além da nossa saúde mental, a gente precisa cuidar desse nosso corpo físico que Deus nos deu. Essa estrutura corporal, ela precisa da luz do sol, da vitamina D, a gente precisa do caminhar, a gente precisa exercitar com a terapia ocupacional, né? Com os nossos amigos que aqui nos ajudam. Isso tudo faz parte da importância que nós damos à vida. Se importar com a vida é se importar com nós mesmos. É pensar assim, que nós precisamos cuidar de nós. Uma das primeiras coisas que a importância da vida tem é o autocuidado. Precisamos cuidar de nós. E como é que a gente cuida de nós? Tendo bons hábitos, procurando coisas boas pra gente, procurando sintonizar em coisas boas. O que é sintonizar em coisas boas? Não deixar de fazer a nossa oração diária, porque precisamos. A oração diária é a conexão que eu tenho com quem, gente? Com Deus, né? Ou seja, isso é se conectar. A gente não pode se desconectar. A gente tem que estar conectado com Deus. Cuidar da nossa espiritualidade. Por quê? Quando eu penso só no material, que aquela caneca é a coisa mais importante da minha vida, eu estou dando o quê? Valor àquela caneca, valor àquele material. Quando eu acho que aquela roupa que eu tenho lá guardada no meu armário é a coisa mais importante da minha vida, eu estou dando valor ao quê? A matéria, não é? Então, ou seja, o que eu tenho que dar valor? As relações sociais. Nós não estamos aqui por acaso não, gente. Todos nós que estamos aqui por uma finalidade, de estarmos nos relacionando uns com os outros. Nada é acaso. Na vida nada acontece por acaso. Não existe um acaso acontecendo. Mas é a oportunidade que Deus nos dá de nos reencontrarmos naqueles mesmos locais ou com aquelas mesmas pessoas para que a gente possa nos relacionar. Então, ou seja, o fato de estarmos aqui é uma mais grande oportunidade que nós não podemos perder de fazer amizades, de bater papo, de tratar bem o voluntário que chega, de fazer um relacionamento com aquele funcionário. Somos uma grande família. Então temos que entender esse local como uma família. Aqui é a nossa família. E temos que entender isso. Família briga? O que vocês acham? Briga de vez em quando. Família de vez em quando se desentende? De vez em quando sim. Mas mesmo assim se ama.
E Jesus falou isso há mais de 2000 anos, que nós todos éramos irmãos. Ele não falou que o romano era uma pessoa isolada, que o hebreu era uma pessoa isolada, mas falou que todos nós, os romanos, os hebreus, éramos todos irmãos. Então, brancos, negros, indígenas, todos somos irmãos da mesma família. Temos pensamentos diferentes, temos gostos diferentes, mas isso não nos afasta como indivíduos. Então, valorizar a vida é a gente pensar nisso, é investir em nós. E o investir em nós é investir nas relações humanas. Valorizar a vida é a gente valorizar o outro. Por quê? O outro é o meu próximo. Jesus não falou assim, ama o próximo como a ti mesmo? Não falou? Então, se a gente falou que o autocuidado é se amar, a gente precisa se amar para amar o outro. Então, ou seja, o mesmo cuidado que eu tenho comigo de fazer a oração diária, o mesmo cuidado que eu tenho comigo de fazer os meus exercícios físicos, as minhas atividades, de cuidar de mim, eu tenho que cuidar do outro, aquele que está do meu lado. Então, dá uma olhada para o lado de vocês aí. Olha para a pessoa que está do seu lado. Dá uma olhada, gente. Quem está do seu lado aí? Essa pessoa que está do seu lado é o nosso irmão, são nossos irmãos. Então, essas pessoas são os nossos próximos, quem está próximo da gente ali. É isso que Jesus falou. Não era para amar só aquele irmão nosso que está lá morando na Paraíba. Não é para amar só aquele parente meu que está lá não sei aonde. Mas é para amar aquele que está perto de mim. Então, essa família que nós temos aqui do Lar dos Velhinhos Maria Madalena são os nossos próximos. E é com eles que nós temos que interagir. É com eles que nós temos que buscar solidariedade. O que é ser solidário, gente? O que vocês acham? O que é ser solidário? Hã? Aham. Ter compaixão da pessoa. Compaixão. E eu vou muito, vamos dizer assim, mas eu acho que uma das primeiras é a compaixão da pessoa. Muito bem. Uma amizade sadia. Tomar banho. Isso aí é bom para os outros também, né? Isso aí é verdade, isso é muito bom. Então, compaixão, ou seja, tomar banho, né? Senão a gente vai ficar com aquele odor, né? E a gente vai afastar o nosso próximo. Então, tudo isso é amor, né? Então, ou seja, ser solidário, né? Tem uma frase que eu ouvi uma vez que eu achei muito, muito legal. Que ela falava assim, se somos solidários, nunca seremos solitários. Olha só que coisa bonita, né? Se nós somos solidários, a gente nunca será solitário. Então, se eu não quero viver sozinho, se eu não quero ficar sozinho, me sentir sozinho, eu tenho que ser mais solidário, tenho que ter mais compaixão pelas pessoas, tenho que procurar ajudar as pessoas. A gente está aqui nesse local não é só para ser ajudado, não. A gente não veio aqui só para receber uma ajuda, não, de forma alguma. A gente veio aqui para exercitar a caridade. A gente veio aqui também para ajudar as pessoas que estão do nosso lado. Então não pense que a gente está aqui só para ser ajudado, de forma alguma. Toda pessoa consegue ajudar alguém, toda. Seja com uma oração. Eu não consigo mais mexer minhas mãos, eu não consigo mais mexer minhas pernas, mas eu consigo mexer o meu coração. Eu consigo fazer uma oração por aquela pessoa. Então, se você tem alguém que está passando alguma dificuldade, mas eu não consigo ir lá ajudar a pessoa, que a gente faça uma oração para essa pessoa. Por quê? A oração é energia. E a energia chega naquela outra pessoa, no coração daquela pessoa. É uma energia muito forte a oração. Né? Você orar, você se sentir assim com Deus em si, é uma coisa muito forte. E essa energia a gente pode emitir para o nosso próximo, porque nós somos seres de energia. E quando eu começo a rezar, eu estou produzindo energia benéfica, né? Quando eu estou falando mal de alguém, quando eu estou pensando negativamente mal de alguém, eu estou emitindo energia negativa. Vocês já ouviram falar que tem pessoas que chegam no ambiente e até a planta morre? Tem. Por quê? A energia é tão negativa da pessoa. Então, ou seja, o que contrapõe uma energia negativa? É uma energia positiva. A energia positiva, ela sempre vai contrapor a energia negativa. Então, ou seja, fazer as nossas orações, pensar positivamente é uma energia positiva.
Então, relembrando há mais de 2000 anos o que Jesus nos falou. A vida é importante e a vida merece ser vivida com abundância. Então, viver a vida com abundância é pensar, novamente repetindo, na nós e nós primeiro. O que é pensar em nós? Pensar no nosso autocuidado, de como é que eu estou me cuidando, tanto moralmente, né, tanto espiritualmente, tanto fisicamente. Qual o cuidado que eu estou tendo para o meu corpo? Qual o cuidado que eu estou tendo para a minha alma? Qual o cuidado que eu estou tendo moral, né, na minha vida? Então isso é autocuidado. Porque se eu me amo, eu começo a amar o outro. Como Jesus falou, amo o próximo como a si mesmo. O que é que eu tenho que fazer? Além disso, começar a olhar mais o outro com amor. Ou seja, Jesus falou uma frase muito bonita, tem uma frase no Evangelho muito bonita que fala assim: se teus olhos forem de luz, todo o teu ser será luminoso. Então começar a olhar as coisas com bons olhos, com olhos de amor. Quando eu começo a olhar com olhos de amor, as coisas mudam. Tem uma historinha que eu gosto muito, que tinha uma vizinha, que ela ficava lá na janela só assim, falando mal de todo mundo. Era aquela fifi. Todo mundo que passava, ela sabia da vida de todo mundo. Só que ela sempre falava mal de todo mundo. Aí passava a vizinha, nossa, ela mudou o cabelo, olha só. Aí passava outra vizinha, nossa, já separou do marido, não é possível. Então ela sabia a vida de todo mundo da vizinhança. Só que ela falava muito mal. De todo mundo falava mal. E todo mundo já sabia que essa vizinha falava mal de todo mundo. Aí um dia, uma amiga dela, vizinha, foi lá na casa dela. Por quê? Todas as vezes ela ficava pela vidraça dela falando mal dos outros. E na vidraça ela ficava só falando. Aí chegou a menininha lá, essa mulher, a amiga dela, chegou com a criança e tá lá na vidraça. Olha, fulana não lava a calçada dela, toda suja. Olha, a outra botou a roupa para lavar, a roupa tá toda suja, não é possível. E aí a menininha falou assim, mas tia, não é a roupa da fulana que está suja, é a sua vidraça que está suja. Ela não limpava a vidraça. E aí ela sempre olhava pela vidraça e ela achava que estava tudo sujo, mas era a vidraça dela que estava suja. Então a gente tem que ter esses cuidados, né, do nosso olhar. Será que o olhar que eu estou fazendo para o outro é um olhar de maldade? É um olhar sempre de fofocar, né? Então tenho que ter esse cuidado. Então, nos amar, amar o outro, é um gesto de amor pela vida. Então, gente, nesse mês que nós comemoramos a preservação da vida, é importante a gente fazer esses autocuidados conosco mesmo e esse autocuidado com o outro, né? Tentar se perdoar mais um pouquinho, né? Gente, a nossa mente, ela é muito, muito poderosa. A nossa mente, ela é um potencial gigantesco, mas muitas vezes eu limito a minha mente quando eu prendo ela a um ponto só. Se eu prender a minha mente a alguém que eu não perdoei há mais de 10, a 20, a 30 anos, a minha mente ela vai reduzir os meus pensamentos. Por quê? Eu vou ficar preso àquele pensamento de não perdoar. A partir do momento em que eu perdoo aquela situação, aquela pessoa, eu libertei a minha mente. E aí eu tenho um campo imenso de possibilidades. Então, muito cuidado com a nossa mente, né? Ou seja, a nossa mente é um potencial imenso. O que é que eu estou pensando? Quais são os meus pensamentos? O que é que eu estou projetando na minha mente? O que é que eu estou guardando de passado que está me deixando mal? Então, se libertar muitas vezes é perdoar. O perdão é uma forma muito, muito grande de preservação da vida, né? Das situações. A vida é plena, é imensa. E quando a gente aumenta as possibilidades além do material, a nossa vida não é só essa material aqui, mas nós temos toda uma vida espiritual pela frente. Quando eu começo a pensar que a minha vida é muito mais além dessa matéria aqui e de que tem um Deus que não nos abandonou, que não nos abandona e nos colocou exatamente no local que nós devíamos estar e que Ele está ao nosso lado o tempo inteiro, eu começo a pensar melhor sobre a vida, que eu não estou abandonado, eu não estou sozinho, mas que tem um Deus do meu lado o tempo todo falando, filho, eu estou aqui, nunca deixei de estar ao teu lado, sempre segurei na tua mão. A gente começa a entender a vida de uma forma melhor e começa a valorizar mais essa nossa vida. Então que a gente possa, nesse domingo, levar essa reflexão para o nosso dia inteiro, né? De quando a gente olhar para a natureza, pensar, foi Deus que criou para mim.
Quando a gente olhar para os pássaros cantando, lembrar que foi Deus que criou para a gente. Quando a gente olhar para tudo, lembrar que foi Deus que criou. Por quê? Nós somos filhos de Deus. E o Pai dá ao seu Filho melhor. E o que Deus nos deu é essa vida maravilhosa, para que a gente possa interagir com ela, para que a gente possa, além das dificuldades, valorizar ela o máximo possível, porque a vida é a coisa mais preciosa que nós temos no mundo e deve ser valorizada. Beleza? Então a gente vai encerrar aqui e fazendo a nossa oração e o nosso passe, né? O que é o passe? O passe é uma transmissão de energias. Como falamos, todos nós somos seres de energia. Quando a gente faz o passe, a gente está transmitindo energia positiva para alguém. Então vamos fazer a nossa oração. Todo mundo tranquilo? A vida deve ser valorizada? Muito, né? Muito. Então vamos lá fazer a nossa oração. E aí a gente vai fazer o passe, né? Junto. Senhor Jesus, mestre amado e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, espiritualidade, que a gente possa, no dia de hoje, buscar paz, amor, harmonia, né? Que a gente possa acalmar nosso coração nesse momento, que a gente possa sintonizar um pouquinho com Deus e agradecer pela vida que nós temos, até as dificuldades que nós temos, são coisas para nos tornarmos mais fortes, melhores, que a gente possa agradecer pelo sol que temos, pela natureza e por tudo. E assim a gente faz a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre.